Boa noite, minhas amigas, meus amigos. Estamos de volta para as nossas lives. Todo mundo aí com saudade, eu também com muita saudade das nossas lives. Olha aqui, Renata Pereira, boa noite, Haroldo. Michele Barros, feliz por voltarmos. Cláudia Fischer, Adriana Campos, Isabel César, Marisa Arruda, Irene Pimenta, Lu Botelho. Que coisa boa, hein? Já estava sentindo saudade, né? Muita gente ficou ansiosa, a gente avisou que ia voltar hoje, dia 16 de janeiro, né? Depois desse recesso aí do fim do ano,
das festas de fim de ano, do início aí do nosso ano novo. Então eu quero começar desejando a todos um ano muito abençoado, de muita espiritualidade, de muito autoconhecimento, de muita serenidade, de muita paz e de muitas realizações para todos nós, né? Que Deus abençoe o lar, a família de todos vocês. E muito feliz aqui da gente poder retomar. E eu queria então começar uma prece poesia que está no livro Relicário de Luz. Olha, livro Relicário de Luz, Francisco Cândido Xavier. E eu vou ler aqui uma poesia do Antero de Quintal. Antero de Quintal. Chama Na Lembrança dos Mortos. Das sombras onde a morte se levanta, enlutada Madonna do poente, também procede a luz resplandecente da verdade imortal, profunda e santa. No túmulo, o mistério se agiganta, torturando a razão desfalecente. Em seu portal, o sol volta ao nascente e a vida generosa brilha e canta. Ó ciência que sonda de mãos cegas, em vão procuras Deus, debalde o negas. A miséria de luz é o teu contraste. Além da morte, encontrarás chorando o quadro doloroso e miserando dos monstros pavorosos que criaste. Antero de Quintal, Na Lembrança dos Mortos. A nossa poesia prece, para que a gente possa iniciar assim com muita alegria, né? Muita vontade de aprender, não é? Estou vendo muita gente aqui, olha que bacana. Fátima Araújo, Daniel Martins, Alberto Heredia, Camila Zaroni, Raquel Lima, boa noite, Luiz Carlos Ulta de Goiânia, Goiás, Camila de Souza, coisa boa, né? Bom, antes de a gente começar, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro Nosso Lar. Nós estamos no capítulo 5, capítulo Recebendo Assistência, do livro Nosso Lar, e semana que vem nós vamos começar um estudo de passagens do Novo Testamento também. Então nós vamos fazer assim, o livro Nosso Lar e passagem do Novo Testamento para quem está perguntando aí, não é? TV Amor Fraterno está perguntando, olha, o Novo Testamento, então a gente vai também estudar o Novo Testamento aí, vamos escolher passagens para a gente poder estudar também o Evangelho, além do livro Boa Nova, não é? Do livro Nosso Lar, do livro Nosso Lar. Mas antes eu queria só dar um aviso, né? Esse final de semana eu vou estar em Belém do Pará, no Congresso da Federação Espírita do Pará. E nós vamos transmitir. Semana passada eu estive no Congresso Espírita também, da Federação Espírita da Paraíba. Infelizmente a gente não tinha internet boa lá e não deu para transmitir ao vivo, mas todos os vídeos da palestra e do diálogo interreligioso vão ser postados aqui no canal Espírita Haroldo Dutra Dias, Espiritualidade e Vida. Agora, em Belém do Pará, esse sábado, nós vamos transmitir ao vivo as palestras lá em Belém, no Congresso, Federação Espírita do Pará, está um encontro maravilhoso, então não deixem de acompanhar aí no canal, né? A gente está retomando o ano de 2020 com força total, com muita alegria, né? Com muita vontade aí de espalhar espiritualidade e religiosidade para todos, não é? Então vamos lá, vamos, todo mundo com o livro Nosso Lar na mão. Então a gente lembra que nesse capítulo 5 tem um momento assim que o André Luiz dá ele entra num processo de culpa, né? Começa a ficar se sentindo culpado demais,
Porque agora não tem como ele fugir, não tem como ele disfarçar que ele chegou no mundo espiritual por conta do suicídio indireto. Então, todos os excessos na área da sexualidade, né, porque ele teve um problema de sífilis, então excessos na área da sexualidade, excessos também na área gástrica, né, alimentação, bebida. Então, esse conjunto de excessos e uma vida muito egoísta, uma vida muito materialista, isso tudo o fizeram chegar na pátria espiritual numa condição muito difícil, numa condição de muito apego à vida física, muito apego aos laços do parentesco, da parentela, principalmente da família. E ele com uma dificuldade de perceber que tudo aquilo era fruto de micro escolhas. Então, esse é o aspecto interessante aqui. Não é? Ao longo da nossa encarnação, todos os dias, nós fazemos micro escolhas. E é isso que é a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito é que ela faz retornar a nós o resultado, a consequência das pequeninas escolhas que nós fazemos todos os dias e que vão se somando. Não é? Então, se todos os dias eu faço pequenas escolhas de me alimentar desregradamente, ao longo de um tempo, isso vai causar consequências danosas. Não é? Da mesma maneira, o apego. Todo apego é ruim. O bom é o amor, né? A comunhão. O amor, a comunhão, a entrega, doar-se de coração, mas apegar-se, né? Sentir que os afetos são propriedade nossa, isso não é bom. Né? Isso é um excesso, um exagero. Todos os seres da criação são filhos de Deus, são obra divina e eles não nos pertencem. Não é? Então é preciso saber amar, mas sem se apegar. O André Luiz tinha esse problema, mas as questões do desregramento. Então, quando ele chega ao mundo espiritual, passa por todas aquelas questões, né, por toda aquelas reflexões, ele vai sentindo ali as consequências do que ele fez, chega um determinado momento que ele entra na depressão, né? Ele fica deprimido, fica e a frase que é assim quase que um gemido, né? Ele diz assim: como fui perverso, como fui perverso. Nesse momento, né, o visitante, que é o Lísias, né, que é o enfermeiro, né, ele diz para ele assim: cala-te, meditemos no trabalho a fazer. No arrependimento verdadeiro é preciso saber falar para construir de novo. Então, olha que bonito isso aqui, eu acho que tem algumas chaves. O arrependimento verdadeiro é aquele que nos leva a construir de novo. Porque o arrependimento que nos leva a apenas ficar afogado nos erros do passado é um processo de culpa doentio, mórbido, porque ele não nos ajuda a reconstruir. E Deus é Deus da renovação. Não é? Deus é o Deus criador. Se ele criou uma vez, ele pode criar infinitamente. Olha isso. E nós, como co-criadores, filhos de Deus, se nós criamos algo de errado, se nós falhamos, se nós não fomos bem, nós temos o poder co-criador de refazer, recriar, construir um novo futuro. Esse é o poder divino que habita em nós. Poder divino. Então, nenhum de nós deve se espantar
com os erros do passado. A gente reconhece, e é bom que a gente reconheça os erros do passado, mas é preciso olhar para frente e aprender a reconstruir. A reconstruir. Esse é o grande segredo do arrependimento eficaz. Não é? Do arrependimento que gera frutos de renovação, frutos de vida nova, não é? De reconstrução. Isso é importante, importantíssimo, importantíssimo. Tem uma coisa que nós aprendemos no Espiritismo, aprendemos na doutrina espírita, que todos nós, indistintamente, uns mais rápido, outros mais devagar, mas todos vamos nos tornar espíritos puros, espíritos angélicos, todos, sem exceção. Sem exceção. Né? Então é importante a gente ter essa visão de que há um determinismo divino que nos leva adiante, que nos impulsiona para a renovação. É claro que, em função da lei de causa e efeito, nós temos que conviver com as consequências das nossas escolhas, com as consequências do estilo de vida que a gente leva, das nossas imperfeições, das nossas paixões, mas a porta da cocriação, o poder de renovar a vida, está presente em todos nós. Em todos nós, não é? Então ele fala, olha, para de ficar reclamando, para de ficar se culpando, para de ficar se fazendo de coitado, de vítima. Ah, eu sou perverso, eu não presto. Para com isso. Não é? Para com isso. Foca na meta, no propósito, ergue a cabeça e segue adiante. Não é? Segue adiante. Em seguida, aplicou-me passes magnéticos. Olha que bonito, ele falou isso e aplicou passes magnéticos. Atenciosamente, fazendo os curativos na zona intestinal. Não é? Então, bonito porque o Ulisses aqui é um enfermeiro, então ele está cuidando mesmo, está cuidando do corpo perispiritual de André Luiz. Aí ele pergunta para o André Luiz assim, não observa o tratamento especializado da zona cancerosa? Pois note bem, toda medicina honesta é serviço de amor, atividade de socorro justo, mas o trabalho de cura é peculiar a cada espírito. Olha que lindo isso, gente. Que lindo. Então a medicina ajuda. A medicina honesta é serviço de amor, é atividade de socorro, mas a cura vem das profundezas do nosso espírito. Não é? A cura vem de nós. Então, nós podemos contar com enfermeiros, enfermeiras, com médicos, com pessoas nos ajudando, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista espiritual, não é? Mas a cura profunda, ela tem que ser resgatada dentro de nós. Por quê? Porque é esse poder renovador. Né? Meu irmão será tratado carinhosamente. Vai se sentir forte, como nos tempos mais belos da sua juventude terrena. Trabalhará muito e, creio, será um dos melhores colaboradores em nosso lar. Olha que coisa linda isso, né, gente? Que coisa bonita isso do Ulisses, né? Porque talvez vocês, olhando ali para aquele enfermo, veria o quê? Uma pessoa que teve uma vida desregrada, curando de efeitos, de reflexos do câncer que teve no intestino. Mas Ulisses estava vendo o André Luiz. Não é?
O Lísias olhou e falou, esse é o André Luiz, né? Esse vai editar muitos livros, vai ser um dos melhores colaboradores. Esse aí vai revelar a colônia espiritual nosso lar para todos os encarnados da Terra. Olha que coisa emocionante, não é? Eu fico encantado, né? Não sei, queria ouvir vocês, né? Mas é muito bonito isso, gente. É muito bonito, né? É o que eu digo. Quem odeia, quem está com o coração cheio de rancor, quem está espiritualmente perdido, quem está ferido, olha para os defeitos dos outros para massacrar. Então a pessoa critica para destruir. Quem ama, olha as feridas, olha as dificuldades, mas consegue enxergar o potencial da alma. O potencial. É por isso que somente quem ama verdadeiramente pode efetivamente educar a alma. Porque para educar, você precisa enxergar além das imperfeições, além das falhas. Então aqui o Lísias já estava falando, olha, você vai ficar forte, vai parecer um jovem, vai recuperar tudo e vai se tornar talvez um dos maiores colaboradores da colônia do nosso lar. Você vai revelar a colônia para os encarnados todos, todo mundo vai começar a falar de nosso lar, mas, entretanto, a causa dos seus males persistirá em si mesmo, até que se desfaça dos germes de perversão da saúde divina. Germes de perversão da saúde divina. O que o Lísias está dizendo aqui? A nossa saúde do espírito, ela é abalada por imperfeições espirituais, não por causas físicas. Não por causas físicas. Então, para remover a causa, é preciso purificar a alma. É preciso ter autodomínio, ter autoconhecimento, educar as paixões, equilibrá-las. Como diz Kardec, né? As paixões são como corcéis, como cavalos selvagens. É preciso domá-los, é preciso educá-los, né? Então esse é o sentido. Então ele está dizendo, ó, o germe está dentro de você, o trabalho você vai ter que fazer. E isso é bonito por quê? A gente olha para o André Luiz hoje, o autor do livro que revelou a colônia, mas a gente não consegue entrar na intimidade dele e saber se ele ainda tem algum germe dentro dele capaz de fazê-lo cair novamente. Isso a gente não enxerga. Isso a gente não enxerga. Então olha que bacana, né? Então vamos lá. Então, entretanto, a causa dos seus males persistirá em você mesmo até que se desfaça dos germes de perversão da saúde divina, que agregou ao seu corpo sutil pelo descuido moral e pelo desejo de gozar mais do que os outros. Aqui tem uma lição filosófica de sabedoria extraordinária. Extraordinária. Então, presta atenção agora todo mundo aí. Dá uma pausa, para de escrever, respira, porque eu vou entrar numa coisa complexa agora. Complexa. Existe uma lição no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, uma lição intitulada O Homem no Mundo. Nós estamos no capítulo 5, gente, o capítulo 5 de Nosso Lar. Vamos lá. O Homem no Mundo. E o que os espíritos nos ensinam lá? E quando você encarna,
Você precisa viver a vida material com prazer. Com prazer. Você precisa gozar. Vamos com calma. Agora, os Espíritos não estão dizendo para você gozar desequilibradamente. Eles não estão pedindo para você se entregar ao excesso. Ele está dizendo que você deve gozar a vida com equilíbrio. Então, vai tomar um copo com água, sinta o prazer de beber um copo com água. Porque milhares de criaturas passam sede. Vai fazer sua refeição, o jantar, né? Daqui a pouco, a hora que acabar a live aqui, eu vou jantar. Então, com prazer, mastigue, aprecie, sinta prazer. Não é? Os Espíritos nessa mensagem, depois vocês leem lá, o homem no mundo, eles dizem assim, você não pode ser econômico no gozar, vai abraçar? Abraça de verdade. Né? Chega para as pessoas da sua família, para as pessoas que estão ao seu lado e ame de verdade. Ame para valer. Né? Aproveite as pessoas que estão ao seu lado. Né? Ame de verdade. Usufrua. Aprecie o pôr do sol. Aprecie o nascer do sol. O vento. Goze no sentido profundo. Não estou falando do gozo viciado. Não estou falando de vício. Estou falando do gozo puro. Não é? O problema é quando? Não é? É isso que ele fala aqui. Ó. O problema é quando a gente quer dar uma despertinho e gozar tudo mais do que todo mundo. Então, olha que interessante isso. E aqui tem uma coisa bacana que eu queria falar aqui, que os padres do deserto, e eu estou falando da igreja ortodoxa cristã, ela gerou, esses homens, eles iam para o deserto, para os mosteiros do deserto, e eles lá se observavam, meditavam, oravam e se observavam. E eles montaram uma disciplina espiritual em que eles observavam as doenças da alma. Eles fixaram em 8, depois isso virou 7, e lá na frente subverteram esse conceito e transformaram as 7 doenças da alma em 7 pecados capitais. Então, desvirtuou tudo. Mas um das doenças da alma é a gastrimarguia. O que é isso? É a pessoa que quer consumir a vida material. Ela não quer entrar em comunhão, ela quer consumir. O que é o consumir? Não estou falando de comprar. Estou falando de consumo, de comprar. Não é? Esse espírito de consumir tudo é o espírito predatório. Não é? Então eu quero acabar com tudo, porque eu quero gozar tudo. É uma ganância, isso mesmo. É uma espécie de ganância. Eu quero tudo, agora, só para mim, já tudo. Então eles falam que isso lá precisa ser educado. Como é que se precisa ser educado? Ao invés de consumir as coisas, não é assim? Tem gente que o afeto delas é um negócio ruim, porque a pessoa ela quer te prender, quer te acorrentar, né? Porque ela quer te consumir. Olha isso. Né? Ela olha para o prato de comida, quer consumir.
ela não quer entrar em comunhão. Então, quando você aprende a gozar sem excesso, você usufrui com sabedoria e com prazer. E com prazer. Quando você usufrui com sabedoria, sabendo extrair o prazer, você troca quantidade por qualidade. Olha isso. Então, aqui eu vou entrar nos aspectos aqui, gente, que o livro deixa nas entrelinhas, mas eu vou falar aqui porque nós estamos lidando com gente madura. Não tem criança aqui na live, né? Se tiver, tampa o ouvidinho. Pior que tem, né? Então tampa o ouvidinho delas. É impróprio para crianças. O André Luiz chegou no mundo, teve um problema, desencarnação, por causa de sífilis. Então, ele tinha a esposa, que ele amava, e contraiu sífilis. O que é isso? É ganância. A pessoa quer quantidade. Na sexualidade, na alimentação, na bebida, em tudo. Não é? Então, ela precisa de cada vez mais quantidade para ter um pouquinho de prazer. Então, isso é o quê? É igual um viciado em cocaína. Um viciado em droga. Cada vez ele precisa de mais quantidade para obter um pouquinho de prazer. Não é? E o que é a proposta aqui? Gozar com equilíbrio. Então, com um pouquinho, eu sinto uma alegria, um prazer imenso. Não é? Sinto um prazer imenso. Então, olha que bacana. Eu vou tomar uma xícara de café, eu gosto do café, então eu experimento, eu degusto aquela xícara de café. É uma xícara. Né? Eu degusto. Vou tomar água, eu sinto, experimento aquele prazer. Vou encontrar a pessoa amada, vou dar um abraço, um beijo, a meus filhos, a família, minha mãe. Então, você aprende a extrair alegria e plenitude. Por quê? Porque você não está só consumindo, você está entrando em comunhão, você está comungando com os dons da vida, inclusive os dons materiais. Percebe, gente? Que qual outro problema do mundo hoje? A pessoa assim, eu quero ter um carro bacana, não tem problema, nossa, eu sonho com esse carro, é o carro do meu sonho. E aí a pessoa, não tem problema, você trabalhou, vai lá, pagou seu carro, não tem problema, usufrui. Mas aí a pessoa está naquele, aí ela já está pensando que tem que ter um outro que é mais caro. Então, entra num ciclo, num loop infinito, sem fim. Sem fim. Não tem problema. Poxa, eu tenho um carro que eu gosto. Tá aqui. Pronto, tenho o carro que eu gosto. Trabalhei, comprei. Agora eu vou usufruir. Usufrui. Aproveita, agradece. Agradece a Deus você ter tido a oportunidade. Quantos não tem? Por questões kármicas. Por questão de lei de causa e efeito. Não tem. E estão tendo que aprender uma dura lição. E você trabalhou, conseguiu. E assim em tudo na vida. Em tudo na vida. Não é? Então, aqui bonito isso. Eu espero que eu tenha conseguido explicar, porque é um tema filosófico difícil, né? Então ele fala com ele, pelo desejo de gozar mais do que os outros e pelo descuido moral. Não é? Descuido moral. Moral. Né? A carne terrestre, onde abusamos, é também o campo bendito, onde conseguimos realizar frutuosos labores de cura radical, quando permanecemos atentos ao dever justo. Percebe, gente? Então o que o Lisa está dizendo aqui? Não vamos culpar que você está encarnado, não.
culpar que está no corpo, não, porque estar encarnado é uma bênção, é uma grande oportunidade de cura radical. Uma cura que não consegue ser feita lá no mundo espiritual. Por quê? Nós vamos ver isso aqui ao longo do nosso lar, vai explicar isso aqui. Porque o corpo funciona como uma esponja que suga as imperfeições do espírito. O corpo suga. Suga. Mas nós temos que valorizar a vida física. Valorizar essa oportunidade. Então tem gente que vem para cá e não aproveita. Tem outros que vêm e aproveitam. Então, mudar o enfoque. Mudar a maneira como nós lidamos com as coisas e com as pessoas. Com as coisas e com as pessoas. Não é? Então, a Andy está dizendo assim, eu não consigo entender isso da esponja. Então vamos entender aqui. Olha só, você vem com o seu perispírito, ele está com problemas ali. Quando forma o seu corpo físico, o que vai acontecer? Seu corpo físico vai exibir os problemas do seu perispírito. Então, o seu corpo físico vai adoecer, o seu corpo físico vai apresentar problemas. Para quê? Para purificar o seu perispírito. Esse é o processo. Não é? O que está no perispírito materializa no corpo físico. Então, expurga. É como você espremer um cravo. Né? Você aperta aqui no perispírito, sai no corpo físico. Não é? É isso. O corpo físico funciona como uma esponja. E a própria vida física, o fato de nascer, morrer, adoecer e envelhecer, esses 4 elementos aí, ó, nascer, morrer, adoecer e envelhecer, são processos de purificação da alma. Processos de purificação do nosso ser, que precisam ser tratados com muito respeito e que a gente precisa aprender a lidar com eles. Lidar com a morte, lidar com a doença, lidar com o envelhecimento, porque fazem parte da vida corporal. Né? Essa é a lei da vida corporal. É da essência da vida corporal. Esse processo de depuração. Né? Então o Lises aqui deu uma aula, gente. Está vendo? Que coisa linda. Um parágrafo da fala do Lises e o tanto de coisa que a gente consegue extrair. Então, vamos lá. Arrependimento vazio não. Tem que reconstruir. Tem que ir lá no fundo das causas, examinar as causas. Aliás, é uma coisa que eu gostaria de comentar aqui também. Eu vou até abrir uma pausa aqui para falar um pouquinho sobre isso. Checando o horário aqui. Nós espíritas temos um hábito de, quando a gente fala de lei de causa e efeito, a gente só olha para o efeito. Só olha para o efeito. Então eu falo, nossa, o fulano teve uma doença e não pode andar. Teve um problema e não ficou surdo de um ouvido. Né? Meu pai, por exemplo, não perdeu a audição no ouvido. Então a gente começa a examinar, fica pensando no efeito. A gente fica só no efeito. Eu convivo e tem uma pessoa na minha família, tem uma pessoa no relacionamento, eu só atraio pessoas assim. Então a gente só pensa no efeito. Mas a gente não para refletir na causa que está dentro de nós e que está gerando isso. A causa está dentro. Está dentro. E vou dizer mais. Precisa entrar dentro, trabalhar a causa e esperar. Porque se mudou a causa, vai levar um tempo para mudar o efeito. Não é assim automático. Então, precisamos mergulhar nas causas. Nas causas. Quando nós estamos vivendo uma situação externa,
nós devemos nos perguntar, né? Que vínculos essa situação externa tem com elementos que estão dentro de mim, né? Com germens que estão dentro de mim, né? Essa é a grande pergunta que a gente precisa se fazer, né? A grande pergunta. Só peraí, deixa eu só abrir um pouco a janela aqui com calor. Tá quente aqui em BH. Né? Então, por exemplo, nós temos padrões de sentimento que vão determinar tipos de relacionamento que a gente tem. Não é? Então, como você enxerga o outro, como você se enxerga, como você enxerga o relacionamento, tudo isso vai afetar suas relações. Então é muito sutil. Aí o processo do autoconhecimento é fundamental, né? Para a gente... Exatamente, a Luísa Cristina está dizendo aqui, a realidade externa é um espelho de nós mesmos. Exatamente. É um espelho de nós mesmos. Por isso que eu adoro, eu pego o Evangelho segundo o Espiritismo e fico lendo ali. Porque o que está falando lá do Evangelho segundo o Espiritismo? Da cura. Lá está a cura. Lá estão os aspectos morais que a gente tem que desenvolver. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo para ficar mais concreto. Tem pessoas que são extremamente orgulhosas, extremamente arrogantes. Extremamente arrogante. Ele se acha o melhor, só ele quer falar, só ele acha que está certo. Todo ambiente que ele entra, ele diminui as pessoas, ele quase tem uma carência de se sentir o melhor. Não é? O que essa pessoa gera? Ela gera conflito por onde ela passa. Por onde ela passa. Por quê? Porque todas as relações que ela entra vai ter uma disputa de poder. Claro, é ele que está provocando isso. É essa postura que está provocando. Né? Como essa pessoa já chega sempre querendo ser o melhor, ela sempre cria competição por onde ela vai. Por onde ela passa, ela é uma fábrica de gerar competição. Uma fábrica. Aí com o tempo o que acontece? Ela vai se cansando, ela vai ficando exausta. Todas as relações dela são relações de poder, de disputa de poder, de competição, de quem é o melhor, de quem sabe mais. A vida dessa pessoa vira um inferno. Aí vem alguém e fala, é o karma da pessoa, é lei de causa e efeito. Claro que é lei de causa e efeito. Mas onde está a causa? Não é? Onde está a causa? A causa está dentro. Não é? A Daniela Paz está perguntando assim, mas Haroldo, por que o Espiritismo não incentiva então a terapia? Não é que não incentiva, Daniela, mas o que acontece, não basta você fazer a terapia se você não usar o remédio. Então você pode fazer 70 anos de terapia, se você não desenvolver humildade, não adianta. Não é? Então, a terapia, a análise, ela te ajuda para você se autoconhecer, para você detectar o problema. Para você detectar o problema. Mas será que a corrente terapêutica que você está indo tem a cura? Percebe? Então, essa é que é a grande questão, né? Porque essa pessoa arrogante, a cura dela se chama humildade. Não tem outra. Por isso que eu falo, eu pego lá o Evangelho segundo o Espiritismo e fico lendo lá. Fico vendo os antídotos. Tem lá, humildade, resignação, obediência, coragem, bondade, caridade, misericórdia. Você vai vendo. Os antídotos. Para a gente poder trabalhar, não é? Tem cura? Claro. Claro que tem cura. Nós somos filhos de Deus
criados para a perfeição. Você vai ser curado mesmo sem querer. Não é? Mesmo que você não queira. Porque você vai evoluir. A evolução não depende de você querer. Você vai evoluir porque é um determinismo divino. Então, se você for muito teimoso, a evolução é mais lenta. Mas que vai evoluir? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Né? O espírito vai se exaurindo, vai ficando exausto, vai ficando cansado, até que ele cede. Né? Até que ele cede. E para isso nós temos várias vidas. Várias vidas. Né? Tem coisas que poderiam ser mudadas em 3 anos. Mas tem gente que gasta 3 encarnações. Paciência. A gente mesmo, né? Tem coisa em mim que eu poderia mudar em alguns anos e talvez eu vou gastar aí várias vidas. Mas a escolha é minha. Se eu fizer um trabalho intenso em mim, eu consigo transformar isso. Né? Então, nós precisamos, quando falar de lei de causa e efeito, preciso pensar na causa. Na causa. Entrar lá dentro e trabalhar a causa. Aí o André Luiz fala assim, ó, meditei os conceitos, ponderei a bondade divina e na exaltação da sensibilidade chorei copiosamente. Aí que ele chorou, né? Quer dizer, o amor do Lísias, a bondade desse enfermeiro comoveu o André Luiz. Lísias, contudo, terminou o tratamento do dia com serenidade e falou: quando as lágrimas não se originam da revolta, sempre constituem remédio depurador. Olha que lindo. Se não for lágrima de revolta, a lágrima é sempre essa chuva que limpa. Né? Chore, meu amigo. Desabafe o coração. E abençoemos aquelas beneméritas organizações microscópicas que são as células de carne na Terra. Olha isso, gente. Abençoar cada célula. Por quê? Cada célula do seu corpo tem um princípio inteligente. Cada célula do meu corpo tem um princípio inteligente. Tem um princípio espiritual em evolução. Tem que abençoar cada célula, né? Tão humildes, tão preciosas, tão detestadas e tão sublimes pelo espírito de serviço. Sem elas, que nos oferecem templo à retificação, quantos milênios gastaríamos na ignorância? Não é? Se você não pudesse reencarnar, tivesse um mundo espiritual, você ia demorar milênios para o que você aprende aqui numa vida, numa encarnação. Não é? Então, lindo. Assim falando, afagou-me carinhosamente a fronte abatida e despediu-se com um ósculo de amor. É impressionante, né? Que carinho puro, né? Passou a mão no cabelo dele, deu um beijo no rosto do André Luiz. Que carinho, que sensibilidade, né? Ainda deu a lição das células. Né? Para a gente conversar com as células, orar por elas, abençoar cada célula do nosso corpo, valorizar essas células, né? E aqui termina o capítulo 5 do livro Nosso Lar. Então, na próxima live sobre Nosso Lar, nós vamos começar no capítulo 6, que se chama Precioso Aviso. Então, nesse capítulo aqui, nós tivemos uma lição. Uma lição. Vamos tentar resumir aqui. Lição. São as imperfeições morais da alma a causa de todos os males experimentados pelo ser durante o seu processo evolutivo.
Então, tudo que nós pudermos fazer para o autoconhecimento, nós devemos fazer. Uma palestra, uma terapia, uma análise, um curso, não importa. Investir no autoconhecimento para a gente entender o que está aqui dentro, o que está gerando as causas. E depois buscar esse remédio para a alma. Ou seja, esse conjunto de virtudes que atuam como cura do nosso ser espiritual. Como a gente estava falando aqui. Essa capacidade de usufruir com alegria da vida. Ao invés de só consumir tudo, aprender a comungar, não é? Aprender a usufruir com sabedoria, com equilíbrio e com prazer. Né? Cuidar da nossa mente, do nosso pensamento. Né? Então, essa é a grande lição aqui. Então a gente percebe que o problema do André Luiz aqui foi o quê? Excesso. Excesso. Percebe, gente? Ele poderia ter... Tinha a esposa dele lá, poderia ter usufruído da vida conjugal com equilíbrio. Mas não, foi querer o excesso da experiência sexual, acabou contraindo uma sífilis. Poderia se alimentar e beber com equilíbrio, aproveitando, mas não, foi para o excesso, acabou desenvolvendo um câncer no intestino. Né? Poderia ter exercido a medicina com mais amor, com mais desprendimento. Claro, cuidando dos seus interesses, mas pensando no próximo também. Mas não, pensava só em si, só nos seus, sem nenhuma preocupação pelos semelhantes, pelo próximo. E aí criou uma muralha de egoísmo, uma vida egoísta, né? Uma vida que se vive só para si, né? Então, olha que bonito isso. E aqui ele vai aprendendo a se integrar novamente à vida com equilíbrio. Com equilíbrio. Sabendo se conectar ao autor da vida, a Deus, viver a sua religiosidade, a sua espiritualidade. Por quê? Porque quem preenche essa carência humana é Deus. Essa sede que nós temos, só Deus para poder preencher. Nada de material, nada vai preencher isso, né? A gente tem que ter ciência disso para que a gente possa viver com alegria, com equilíbrio, com mais confiança. Mais confiança. Com total confiança. Então é lindo aqui. E os detalhes do tratamento do Lísias, como que ele cuida do André Luiz, como que ele não toca na ferida. A pessoa já está machucada, a pessoa já está se sentindo culpada. Ele vai com carinho, educa, mas sem ferir. Educa, mas sem ferir. Não é? Mostra onde está o erro, mas sem tocar na ferida. Por quê? Porque quem ama quer reconstruir, quer regenerar e não destruir. Não destruir. Né? Então, nesses momentinhos finais da nossa live, né, eu queria dar aqui os avisos. Então agora a gente retoma as nossas lives, né? Pessoal, não confundir. Gente, a live do canal Espírita é toda quinta-feira. Toda quinta-feira. Então esse ano eu vou fazer outras lives no meu outro canal profissional, mas é outra coisa, tá, gente? O pessoal não confundir. Que às vezes perguntam, mas outra, mudou a live de dia? Não, gente. O canal Espírita, a live é toda quinta-feira. Então, toda quinta-feira nós vamos ter a live aqui no canal Espírita. Todas as palestras que nós fazemos são transmitidas no canal
Espiritualidade e Vida. Às vezes eu chego nos locais, quando não tem internet, aí a gente precisa postar depois, não é? E mesmo quando tem internet, eu transmito, depois a gente tira a palestra só para editar, colocar a capinha e volta com ela para o canal. Então não se preocupe, porque às vezes você assistiu lá o ao vivo, depois a palestra sumiu, mas ela vai voltar, viu, gente? Pode ficar tranquilos, né? Eu estou muito feliz porque nós já temos mais de 560 horas de palestra espírita no canal Espiritualidade e Vida. Né? Mais de 560 horas. Então, se uma pessoa estiver entrando hoje no canal aqui, Espiritualidade e Vida, ela vai gastar 560 horas para assistir todo o conteúdo do canal. Né? Graças a Deus. Então, o trabalho prossegue. Estamos indo para Belém esse final de semana, vai ser transmitido. No outro final de semana, estou indo para Uberlândia, no encontro lá da Rádio Fraternidade. Vamos transmitir também as palestras. E tem mais novidades aí para o canal. Eu estou preparando uns videozinhos especiais, vão ser filmados aqui para o canal Espírita, tá bom? Eu só peço para o pessoal não confundir uma coisa com a outra, né? Porque ano passado eu recebi muita crítica aí, o pessoal confundindo as coisas, né? Eu tenho um canal profissional, trabalho profissional que eu faço lá, que é o canal Odisseia, com curso, com tudo, e o pessoal confundiu com o canal Espírita aqui, que é totalmente gratuito, que está disponível para todo mundo, né? Então, quem puder, esclarece aí, manda mensagem, né? Explica para as pessoas. O canal está aqui, todas as palestras vão ser transmitidas, quinta-feira tem live, vão ter outros vídeos que a gente está criando aqui para o canal Espírita, né? E aí está disponível para todo mundo acompanhar, com quase 600 horas já de vídeo, né? Então é muita coisa, né, gente? É muita coisa. Lembrando que esse canal ele só tem 2 aninhos, né? Esse canal só tem 2 aninhos. Então, com 2 anos, graças a Deus, a gente conseguiu produzir quase 600 horas de vídeo e tudo isso graças a vocês. Então eu peço, divulguem esses canais, o canal Espírita, divulguem essas palestras. Tem muitas pessoas sofrendo, precisando desse conteúdo consolador e esclarecedor da doutrina espírita. Então, ajudem a divulgar aí o canal, a ter mais inscritos, para a gente poder alcançar cada vez mais corações com esse trabalho aí voluntário, né? Gratuito, está disponível para todo mundo. Fora o outro trabalho, a gente tem o trabalho no Instituto C, que é o espiritismo.tv. Então lá no Instituto C eu ainda faço os 7 minutos com Emmanuel, estamos fazendo o estudo do Isaías, tem esse trabalho lá também, né? Então a gente tem várias frentes de trabalho, que é a forma de eu retribuir tudo que a doutrina espírita fez na minha vida, tudo que ela me curou, tudo que ela me salvou nos momentos mais difíceis. E essa é a minha forma de retribuir a todas as bênçãos recebidas, né? Eu estou muito feliz de ter voltado, né? Queria agradecer a todos aqui, ó, Fátima Moreira, Catiúce Miranda, Gésner Albuquerque, Denise Romero, Rafaela Simara, Jane Lima, Yolanda Maria, Renata Miranda, Maria Adélia, Nara da Silva, Simone Marques, Maria da Conceição Rocha, tanta gente, Dinorá, Nilceia, Verônica Farias, que coisa boa, né, gente? Raquel Lima, Cristiane Santos, Ricardo Silva, Fernando Augusto Rocha, coisa boa, Luiz Ribeiro, Tamílis, Michele Barros, Fátima Araújo, Lourdes Marinho, né, que está sempre aí nas lives prestigiando, Kelly, Laís Pinheiro, né? Um beijo para todos vocês. Uma semana maravilhosa,
E não se esqueçam, toda quinta-feira, 20 horas, a nossa live 2020. Haroldo Dutra Dias, Espiritualidade e Vida é o canal no YouTube, né? Toda quinta, 8 horas. Se precisar mudar algum dia a data, se alguma semana a gente não puder fazer, a gente avisa com antecedência. Mas um excelente 2020, muita paz para todos, muita alegria no coração de todos. Né? Eu me despeço aqui pedindo a Deus que abençoe sua família, abençoe seu lar e que você tenha um sono reparador, um sono maravilhoso e acorde amanhã disposto a viver com muito prazer, com muita alegria e com muito equilíbrio. Muita paz, um abraço para todos.